Oiê! Se você quer ter uma voz saudável, confira esses hábitos que você precisa adquirir. Obrigado. Hoje tem vídeo especial em comemoração ao Dia Mundial da Voz, um dia que a gente para pensar o quanto a nossa voz é importante para a nossa vida. Não só aquelas pessoas que utilizam a voz como instrumento, como uma ferramenta de trabalho, como também aquelas pessoas todas que utilizam a voz para comunicação, porque a voz é isso, é um meio de nos comunicarmos. A voz está relacionada ao nosso corpo, à nossa identidade, e vivendo tudo isso em equilíbrio, a gente tem mais saúde e tem plenas condições de utilizar essa voz em todos os meios. Aqui no canal está repleto de vídeos sobre esse assunto, afinal de contas, a voz e a comunicação são os assuntos principais aqui do Cá Me Disse. Eu já falei sobre os cuidados com a voz, mitos e verdades, um monte de coisas, alguns vídeos específicos sobre maçã, sobre hidratação, sobre pigarro, sobre outras questões de saúde que se relacionam com a voz, mas hoje eu quero falar de alguns hábitos que a gente precisa adquirir para a gente sempre ter uma voz saudável. A primeira coisa que eu quero falar para você é que você tenha um cuidado diário com a sua voz. Parece uma bobagem dizer isso, parece uma coisa muito óbvia, mas não é. O que eu percebo muito é que as pessoas acabam procurando um profissional ou procurando a internet para poder buscar algumas soluções para a voz quando o problema já está estabelecido. Quem quer ter uma boa voz precisa ter uma rotina. Sim, isso mesmo, uma rotina. Imagine que você faz exercício físico, é turista de academia, aparece lá uma vez por ano praticamente, porque o teu plano já está acabando, então para não dar aquele peso na consciência, você vai quando está quase no fim. Isso não é uma rotina. Como que você espera emagrecer ou condicionar a sua musculatura ou melhorar a tua saúde fazendo exercício lá uma vez ou outra? A mesma coisa funciona com a voz. E eu não estou falando só de exercício não, estou falando de todos os tipos de cuidados. Então se você é uma pessoa que nunca lembra de tomar água, um dia que você tem um problema maior em função da falta de hidratação, aí você vai tomar 2 litros de água de uma vez só. Não tem jeito, a gente tem que ter esse cuidado para a vida. Muitos problemas vocais acontecem por falta de hidratação. Aquela pessoa que esquece de tomar água ou que usa muito a voz e não se hidrata durante essa atividade vocal. Quando não estamos hidratados, as pregas vocais e todo o nosso trato vocal, ou seja, esse caminho por onde passa a nossa voz, tudo isso fica ressecado. Ficando ressecado, fica mais difícil para a prega vocal vibrar, fica mais difícil para produzir esses sons. Então, quando você for usar a sua voz, você já vai usar fazendo um esforço maior do que deveria. Lembrando que quando a gente bebe a água, essa é uma hidratação indireta, sistêmica, porque nada que é líquido ou alimento, nada passa diretamente nas pregas vocais. Agora, tem outras formas de fazer hidratação direta. Você pode fazer inalação com soro fisiológico, lavar suas narinas, pingar soro fisiológico no nariz, aspirar esse soro. São medidas também simples. O soro fisiológico ele ajuda a limpar e hidratar o trato vocal e as pregas vocais e é uma forma de hidratação bastante eficiente. Outro cuidado que você precisa tomar é com a alimentação. Existem alimentos que interferem realmente na produção da voz. Alimentos muito gordurosos, alimentos que pesam no nosso estômago, porque a nossa produção vocal ela não está somente associada ao som que sai aqui da laringe. Nós temos todo o sistema respiratório e também o sistema digestivo que participa desse processo. Então, quando a gente come uma coisa que é muito pesada, a gente pode ter aumento de secreção na região da garganta, pode provocar pigarro. Também podemos ter aquela sensação de estufamento, uma digestão mais lenta, e isso prejudica a produção da voz porque atrapalha especialmente a respiração. Evite esses alimentos muito pesados,
evite condimentos, evite leite e derivados. Isso quando você for usar a sua voz, porque pode ter uma relação mais direta ainda, porque você vai se alimentar daquilo e em seguida vai usar essas estruturas para poder falar. Ah, Camila, mas eu adoro chocolate, eu vou ter que cortar o chocolate da minha vida? Então não, você pode comer um chocolatinho, a gente sabe que além do leite tem a questão da gordura no chocolate, nos doces, mas evite fazer isso quando você for falar profissionalmente, de forma mais intensa, ou quando você for cantar, porque aí a influência vai ser direta na sua performance, no seu desempenho vocal. Regularizar o sono também é um hábito importante para se adquirir se você quer ter uma boa voz. Quando a gente dorme, já fiz vídeo sobre isso faz muito bem para a voz porque nós recarregamos a nossa energia no momento do sono. Esse sono tem que ter qualidade, ele tem que ser reparador, você tem que ter aquela sensação assim quando você acorda de que você está descansado. Muitas vezes um pequeno sintoma vocal ele pode ser resolvido com uma boa noite de sono. Aquele dia que você falou demais, você se desgastou e ficou com a voz cansada no final do dia, de repente é só necessidade de descansar mesmo. Você não provocou uma lesão, não aconteceu nada de errado. Teve um probleminha ali mais momentâneo que pode ser sanado com uma boa noite de sono. Então vejam a importância de você ter um sono com qualidade e com regularidade para a manutenção da sua boa voz. Cantor tem bastante cuidado com a voz cantada, percebe quando perde agudo, percebe quando a voz está quebrando, se tem ar na voz ou não, se está fazendo força ou não. Os cantores conscientes, eles têm isso um pouco mais aguçado, só que ninguém presta atenção na maneira como fala. Então não adianta nada você cuidar de toda essa estrutura quando você canta e descambar quando você fala, porque o sistema utilizado para falar e para cantar, ele é o mesmo. Então se você se desgasta, você faz força, você grita, você abusa de tudo quanto é jeito na fala, quando você chegar no canto, sua estrutura já está cansada, já pode ter dado algum edema, algum machucadinho, então tem que tomar cuidado ao uso de voz falada para você cantor que quer ter uma boa voz cantada. E de nada adianta a gente adquirir todos esses hábitos de saúde se a gente não adquirir o hábito de trabalhar com a nossa voz. Se você é uma pessoa que usa bastante a voz, depende desse instrumento, tanto para falar como também para cantar, ou se você é uma pessoa realmente que fala bastante, não precisa ser necessariamente no trabalho, mas sente que tem uma alteração na voz, que fica cansada, você tem que trabalhar o seu condicionamento vocal. Isso pode ser feito por meio de exercícios vocais específicos para cada demanda, para cada necessidade, conhecimento de técnica vocal. Você pode ter um acompanhamento de um professor de canto, se você é cantor e precisa aprimorar a sua técnica. Você pode ter um acompanhamento com um fonoaudiólogo, se você precisa ou reabilitar a sua voz ou trabalhar o seu condicionamento e o seu aprimoramento vocal. Enfim, é uma série de cuidados para você desenvolver uma musculatura mais preparada, mais resistente, mais flexível e condicionada para o uso vocal que você precisa fazer. Então percebam que a mudança começa aqui. Não adianta nada a gente sair correndo atrás de coisas que podem melhorar aquela voz que já está estragada se você não muda o seu pensamento, a maneira como você lida com as suas questões vocais, a maneira como você lida com a sua saúde. Voz é corpo. Isso tudo precisa estar em equilíbrio. Então preste atenção em como você produz a sua voz, qual a atenção que você dá para isso, qual o cuidado que você realiza, coloque esses cuidados na rotina, mude seus hábitos e tenha uma boa voz. Eu espero que você tenha aproveitado esses conteúdos. Se você curtiu, dê o seu like aqui embaixo, comente, divulgue. Veja também os outros vídeos a respeito dos cuidados vocais que tem aqui no canal, tem bastante material interessante e a gente se vê numa próxima dica. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!